Boa tarde a todos. Eu sou o Capitão Aviador Moura. Atualmente estou cursando mestrado no ITA e eu vou apresentar o meu artigo em coautoria com meu orientador, o Coronel Olímpio, que trata sobre a geração direta de sinais em radiofrequência utilizando equipamentos comerciais prontos para o uso. Bom, e antes um pouco do contexto. Os radares, eles vêm crescendo em usos e em complexidade desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, os radares eles não são utilizados apenas pelas forças militares para traquear alvos e identificar alvos. Eles também são utilizados no setor automobilístico, em carros autônomos, eles são utilizados para imageamento, eles são utilizados para previsão do tempo, entre outros usos. E é nesse contexto que surge o conceito de radar definido por software, ou Software Defined Radar. Esse conceito ele busca justamente trazer as funções que normalmente são implementadas em hardware, como combinação, filtragem, modulação, para o domínio do software. E com isso permitir a geração de radares com múltiplos propósitos ou radares adaptativos. E aí se aproveitando desse conceito que o meu artigo ele se insere, buscando gerar as formas de onda diretamente em radiofrequência, fazendo todo esse processo da geração do sinal em banda base até a mixagem com a frequência da portadora em software. Esse é o teste que eu conduzi. Bom, essa apresentação ela vai seguir o seguinte roteiro. Primeiro eu vou tratar das formas de ondas que foram testadas. Na sequência eu vou falar um pouco do sistema que foi utilizado para a geração e medição dessas formas de onda. E, por fim, sobre os resultados obtidos. A primeira forma de onda utilizada é o pulso simples, em que a sua largura de banda ela é inversamente proporcional à duração do pulso. E por esse motivo foram testados dois pulsos, um de curta duração, com 0,1 microsegundos de duração, e outro mais longo, com uma duração 13 vezes maior do que a do pulso curto. Esse valor de 13 vezes ele foi escolhido para melhor comparar esse pulso longo com as outras formas de onda. E como a forma de onda aqui ela tem uma largura de banda inversamente proporcional à sua duração, o primeiro pulso ele tem uma largura de banda de 10 MHz. Já o segundo pulso, apesar do espectro ele ter o mesmo aspecto, note que a escala em frequência ela saiu de GHz para MHz, e aqui a gente tem uma largura de banda então 13 vezes menor do que a anterior. O segundo pulso testado, forma de onda testada, é a Barker Code, o código Barker, com 13 subseções. Nesse tipo de forma de onda, a forma de onda ela é dividida em seções, nesse caso 13, cada uma com um tamanho que nesse caso foi definido como sendo igual ao do pulso curto, ou seja, 0,1 microsegundos. E como esse código ele é bifásico, cada seção pode ser entendida como tendo ou mais um de amplitude ou menos um de amplitude. E essa sequência de mais e menos ela é definida de acordo com o tamanho do código. Nesse caso, aqui na esquerda a gente pode ver na imagem a sequência de mais e menos do código, que é definida para o tamanho 13. E na direita a gente pode ver o espectro desse pulso, dessa forma de onda, que tem essas protuberâncias características. E a largura de banda dele ela é definida pela duração do menor segmento, dos segmentos, que nesse caso é igual ao pulso curto e por isso mesmo a largura de banda do Barker Code utilizado é de 10 MHz. Porém, a duração inteira do pulso é a mesma do pulso longo. E por fim, foi testado um chirp, que é uma forma de onda com uma modulação linear em frequência. Nesse caso, mais especificamente, foi utilizado um chirp crescente, com não simétrico. E aqui na esquerda, então, a gente pode ver a senoide característica desse tipo de forma de onda, que ela vai crescendo em frequência, então, como é um upchirp, conforme o tempo vai passando. No caso específico, foi criado um upchirp com 1,3 microsegundos de duração e com 50 MHz de largura de banda. E como esse chirp ele não é simétrico, o espectro dele acaba centrado na metade da largura de banda, nesse caso, então, 25 MHz, como a gente pode observar na figura da direita. Bom, essas foram as formas de ondas testadas, mas como que eu gerei essas formas de onda e como eu medi essas formas de onda? É o que a gente vai falar agora, então.
O sistema utilizado, basicamente o setup utilizado, inclui um computador pessoal que gerou todas as formas de onda, primeiro em banda base, e fez esse papel de modulação, demodulação, usando scripts de MATLAB, e um front-end analógico que faz a conversão digital analógico do meu sinal com um gerador arbitrário, e depois a conversão de volta para o domínio digital com um osciloscópio de memória digital. Basicamente, as formas de onda elas são geradas em banda base, utilizando uma frequência de amostragem de 4 GHz, para que eu possa resolver a minha portadora, que foi definida com uma frequência do portadora de 1.3 GB. Esse sinal, então, é modulado em cima da minha portadora, que basicamente envolve a multiplicação do sinal em banda base pela portadora. Eu obtenho as minhas amostras, então, porém essas amostras elas são definidas como números complexos e precisão dobrada com um ponto flutuante. Eu preciso condicionar esse sinal antes de enviar ele para o meu AWG. E eu faço isso primeiro retirando a parte real do sinal e depois redimensionando ele de acordo com o número de bits do meu DAC. Com isso eu obtenho as amostras que eu vou mandar através de uma conexão Gigabit Ethernet para o meu AWG. Essas amostras, então, elas são sequenciadas pela FPGA interna ao AWG. Essa FPGA, ela foi escravizada com o relógio do DSO para que eles rodassem com o mesmo relógio. E foi inserido também um sinal marcador que vai servir para dar um gatilho, para servir de trigger para a amostragem do meu ADC no DSO. No caso, tanto o meu conversor digital para analógico e analógico para digital, eles estão rodando com 4 GB, porém o ADC ele tem 14 bits e o meu DAC, o meu DAC, ele tem 14 bits e o meu ADC tem 8. Nesse caso específico, o AWG ele tem uma saída diferencial, então foram utilizados 2 cabos com o mesmo comprimento, 2 cabos idênticos, conectados no meu osciloscópio. E o osciloscópio, então, a partir do momento que ele recebe esse gatilho, ele amostra o meu sinal, já combina as duas entradas diferenciais e me devolve para o PC com uma saída Gigabit Ethernet. Eu recebo, então, no meu computador as amostras, definidas apenas com a parte real. Eu escalono elas de volta, redimensiono o sinal de acordo com os 8 bits do meu ADC, obtendo, então, as amostras agora com precisão dobrada e ponto flutuante. E eu faço a demodulação, que utiliza o sinal modulador original, com a frequência de 1.3 GB, e um filtro passa-baixa para obter o meu sinal em banda base. Esse sinal, então, em banda base, ele passa por um processo de filtragem casada com a forma de onda original para obter os resultados que vão ser mostrados em seguida. O sistema apresentado, porém, ele tem limitações. Como eu estou trabalhando com 4 GHz de frequência de amostragem já em banda base, eu gero muitas amostras que precisam ser processadas e isso consome tempo de processamento. Da mesma forma, a conexão Gigabit Ethernet ela poderia processar em tempo real apenas uma frequência de amostragem equivalente a 125 MHz. Então, com o sistema apresentado, eu não tenho como trabalhar em tempo real. Aproveitando, então, o conceito de radar definido por software, foi introduzido nesse sistema, num segundo teste, um conversor digital para cima e um conversor digital para baixo durante a modulação e a demodulação. Isso me permitiu trabalhar em banda base com uma frequência de amostragem muito menor, de 125 MHz. Porém, como a modulação ainda ocorre dentro do meu computador e eu preciso resolver a frequência da portadora de 1.3 GB, eu não consigo trabalhar ainda em tempo real por causa da limitação da conexão Gigabit. E como é que funciona, então, o DUC e o DDC? Bom, eles foram construídos como 3 filtros em cascata. Aqui eu estou apresentando a resposta em frequência do DUC, porém a do DDC é muito similar, porque os filtros eles foram utilizados com as mesmas características, porém na função dizimação e a ordem deles é trocada. Durante a conversão para cima, o primeiro filtro é um interpolador de meia banda, que vai multiplicar a minha frequência de amostragem por 2. Na sequência, um filtro compensador do filtro SIC, que vai também interpolar por 2. E, por fim, o filtro SIC, que é muito utilizado para essa função de mudança da frequência de amostragem, com uma interpolação com fator 8.
Então, no final da resposta em cascata, eu vou multiplicar por 32 vezes a minha frequência de amostragem no começo do filtro. 125 MHz vezes 32 vai dar a minha frequência de amostragem de 4 GHz. No caso do DDC, como eu comentei, simplesmente os filtros utilizados eles são dizimadores em vez de interpoladores e a ordem ela é trocada. Bom, vamos comentar então um pouco dos resultados obtidos. Utilizando a primeira configuração do sistema, eu posso ver aqui na esquerda as 4 figuras da esquerda, a forma de onda recebida no domínio do tempo, o pulso curto, o pulso longo, código Barker e o chirp. É possível notar aqui a inserção de um pouco de ruído devido à quantização dos conversores e um pouco de ruído térmico do osciloscópio e também o aparecimento do fenômeno Gibbs devido aos filtros de passa baixa que ocorrem durante a demodulação. Porém, esse efeito não é muito pronunciado. Já no espectro, o aspecto do espectro das 4 formas de onda, ela se manteve muito bem definido, quase sem alteração. No segundo teste, utilizando os conversores digitais para cima e para baixo, como os filtros passa-baixa que compõem esses conversores também incidem sobre o sinal, o fenômeno Gibbs ele fica muito mais pronunciado, como você pode ver aqui, principalmente no código Barker, e o uso de uma frequência de amostragem em banda base bem menor gera esse aspecto serrilhado na forma de onda do chirp, principalmente, em que você tem aqui a frequência aumentando. Então, o descasamento das amostras aqui faz esse aspecto dentado no chirp. Porém, como a gente vai ver no próximo slide, a sua resposta após o filtro casado ela é preservada. E o espectro dos 4 pulsos também, ele se mostrou ser preservado utilizando ambas as configurações do meu sistema. Bom, então o teste final foi após o filtro casado. Todas as imagens elas contêm em vermelho a resposta teórica do filtro casado, utilizando a mesma forma de onda gerada na transmissão para fazer a resposta do filtro casado. Em azul, utilizando o filtro casado já com a forma de onda capturada pelo meu osciloscópio. As 4 imagens da esquerda são correspondentes ao primeiro teste sem os conversores para cima e para baixo, e na direita são utilizados os conversores digitais. Porém, em todas as imagens, pode-se perceber que o aspecto após o filtro casado ele se manteve muito bem preservado, sendo evidente apenas a atenuação que se deu devido aos cabos. Então, considera-se que o teste foi bem sucedido e que a geração das formas de onda direto em radiofrequência dentro do software, ela se provou uma forma fidedigna de se obter o sinal, permitindo toda a modulação e todo o tratamento obedecendo o conceito de software definido, de radar definido por software. E é com isso que eu concluo, dizendo que os sinais gerados eles mantiveram uma alta fidelidade com os sinais teóricos gerados numericamente e que, aproveitando daquele conceito de radar definido por software, a utilização do DUC e do DDC se mostrou possível e provocou pouca degradação no sinal quando comparado com o setup anterior. Eu deixo então as minhas informações de contato se alguém tiver alguma dúvida e muito obrigado.